A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos. Estamos começando neste momento o programa Palavra que Edifica, dando continuidade ao estudo em série As 7 Igrejas do Apocalipse. No dia de hoje nós vamos falar da igreja de Laodiceia, que quer dizer a justiça do povo. Laodiceia é uma igreja democrata, o direito que emana do povo, fazendo frente à teocracia e o domínio divino. Para lembrarmos o que é democracia, é o governo em que o povo exerce a soberania. Só essas palavras já resumem tudo. O povo exercendo a soberania que pertence a Deus. Mas se você quiser conhecer um pouco mais... Amém. Nós vamos fazer agora a oração inicial e eu peço a você que está no seu lar, neste momento, se coloque em posição de oração. Nós vamos fazer uma oração especial no dia de hoje. Nós vamos orar pela cidade de Izmir, na Turquia, né? Essa cidade, ela sofreu um terremoto agora no último dia 30 de outubro. E para o seu conhecimento, Izmir é em Esmirna. Nós estamos fazendo o estudo das igrejas do Apocalipse e a antiga cidade de Esmirna, que hoje Izmir sofreu um terremoto nesse último dia 30, e nós vamos fazer uma oração especial também por essa cidade. Oremos ao Senhor. Senhor, eu te dou graças, eu agradeço ao Senhor por este momento, agradeço ao Senhor por cada pessoa que o Senhor separou no dia de hoje para ouvir a tua palavra. Pai, eu peço ao Senhor, Pai, aquelas almas desesperadas, Pai, as famílias que estão desabrigadas naquela cidade, em Izmir, que o Senhor, no dia de hoje, o Senhor possa enviar o Espírito Consolador sobre estas vidas, Pai, que a tua verdade, a tua palavra alcance, Senhor, lugares aonde ainda não chegaram, Senhor. Que o Senhor abençoe aquele país, que o Senhor, ó Deus Todo-Poderoso, ajude as famílias neste momento, dando força, Senhor, derramando poder e graça sobre aquela terra. Pai, visita também a essa família, a esse irmão, esta irmã que está no dia de hoje nos assistindo. Sobre o teu altar, eu entrego cada intenção de cada coração. Eu peço no dia de hoje que o Senhor nos revista, Pai, de conhecimento, de poder e graça, em nome do Senhor Jesus. Você que está no seu lar, nós vamos fazer a leitura oficial a respeito desse tema que nós vamos estar estudando no dia de hoje. E essa leitura, ela está no livro de Apocalipse, no capítulo 3, a partir do versículo 14 até o versículo 22, que fala sobre Laodiceia, né? Então, Apocalipse, capítulo 3, versículo 14, diz: escreve ao anjo da igreja que está em Laodiceia, isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Bom seria se fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e não tenho falta de nada, e não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. E que unja os teus olhos com colírio
para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepender-te. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Oh, aleluia! Glórias a ti, ó Deus Todo-Poderoso. Nós vamos fazer neste momento, irmãos, o posicionamento histórico para que você compreenda o momento que nós vamos estudar. Glória a Deus. Primeiramente, irmãos, nós vamos fazer o posicionamento histórico para que nós venhamos compreender o momento que estamos vivendo. Analisando a nossa linha do tempo, estamos no 8º vídeo da série. No primeiro vídeo, nós falamos do momento interbíblico, que fica entre o último livro do Velho Testamento, o livro de Malaquias, e o primeiro livro do Novo Testamento, que é o livro de Mateus. São 400 anos de silêncio de Deus. O momento de silêncio, onde nós vimos no início deste estudo o cumprimento da profecia de Daniel 2:8. Este silêncio, ele foi quebrado com a primeira vinda de Jesus e após a crucificação, com o dia de Pentecostes, inicia a era da igreja, que é o período no qual estamos estudando. O segundo vídeo da série falamos sobre a igreja de Éfeso, a era da igreja apostólica, onde os apóstolos de Cristo ainda estavam vivos, que vai do ano de 31 a 100 depois de Cristo. O terceiro vídeo da série temos a igreja de Esmirna, o tempo dos mártires, o momento de maior perseguição da igreja de Cristo, que vai do ano de 100 a 313 depois de Cristo. O quarto vídeo da série temos a igreja de Pérgamo, que representa a igreja imperial como a união da igreja e o Estado, que vai do ano de 323 a 538. O quinto vídeo da série falamos sobre a igreja de Tiatira, o momento de trevas, onde o povo não tinha acesso à palavra de Deus, e esse período vai de 538 a 1517 depois de Cristo. No sexto vídeo da série, falamos sobre a igreja de Sardes, que vai do ano de 1517 a 1798 depois de Cristo. No sétimo vídeo da série, falamos sobre a igreja de Filadélfia. Filadélfia foi o período de maior avivamento na história da igreja, que vai do ano de 1798 a 1844 depois de Cristo. E por fim, a igreja de Laodiceia, que vai dos anos de 1844 até os últimos dias. Percebemos aqui neste estudo que a profecia foi feita em uma única época, mas foi se cumprindo no decorrer da história. Glória a Deus. Nós vamos falar agora um pouco sobre a cidade de Laodiceia, para que nós possamos compreender um pouco sobre as palavras de Jesus mencionadas no livro de Apocalipse, capítulo 3, né? Primeiramente, nós vamos entender como era a água da cidade, né?
A água da cidade, ela vinha através de aquedutos e fontes térmicas, que ficava a cerca de 10 quilômetros da cidade até chegar a Laodiceia, aonde quando a água chegava para as pessoas, ela já chegava morna, né? Por isso Jesus, ele faz referência no verso 16 que diz: assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Laodiceia foi a única igreja que ela não recebeu elogios de Jesus, né? Toda vez que o homem exerce a soberania, ele se afasta dos caminhos do Senhor. Nós temos o exemplo a respeito disso lá no livro de Gênesis, quando fala-se de Babel, né? Essa era a situação espiritual de Laodiceia. No verso 20, a Bíblia nos fala, estou à porta e bato. Jesus do lado de fora, querendo entrar. Era uma igreja que ela não tinha o domínio de vida divino, e sim o domínio feito pelas mãos do homem. No próprio verso 20 fala, cearei com ele e ele comigo. É o Senhor convidando aquela igreja a entrar novamente em comunhão com o Senhor, né? Então, Laodiceia, ela representa o 7º período do cristianismo, que é a igreja dos últimos tempos, que vai a partir do ano de 1900 depois de Cristo. Era um momento em que a igreja, ela sofria um aparente crescimento, né? Um crescimento da igreja, mas sem a graça, né? Um crescimento simplesmente superficial, sem a graça de Deus, né? Aonde o materialismo havia tomado conta do coração do homem, aonde estava se valorizando mais o dinheiro do que a verdade de Deus, mais o dinheiro do que a graça de Deus, né? Então, onde as pessoas, elas queriam exercer o seu direito de democracia, o povo queria ser soberano, né? Aonde o egocentrismo começou a tomar conta dos púlpitos, dos louvores, corrompendo assim a verdade de Deus, confundindo liberdade com libertinagem, né? Aonde as escolhas eram ajustadas pelo seu próprio estilo de vida, não se preocupando com a justiça de Deus, né? Porque muitos acreditam que a igreja de Cristo precisa se modernizar. Muitos acreditando em fábulas, né? Dizendo muitas vezes que a verdade da Bíblia depende do ponto de vista de cada um, como se a Bíblia tivesse duplo sentido, como se a verdade não fosse única, né? O domínio desta obra ainda pertence ao Senhor. E Laodiceia, ela foi exortada a mudar a sua conduta severamente, né? E Jesus se apresenta no verso 14 como sendo o Amém. Em 2 Coríntios 1:20 diz: porque todas quantas promessas hão de Deus são nele sim e por ele o Amém, para a glória de Deus por nós. Vamos ouvir muitas promessas nessas eleições, mas as promessas que vêm do Senhor, as promessas que vêm de Deus, fielmente essas serão cumpridas. Jesus é o Amém de Deus, glórias a Deus, dando-nos assim a garantia do cumprimento das promessas. No verso 17, a palavra de Deus fala em Apocalipse 3, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E se não sabes que é desgraçado, miserável, pobre, cego e nu, né? Infeliz e miserável. Essas são as palavras
que Jesus usa para descrever a situação espiritual daquela igreja, que era uma situação totalmente oposta à realidade, porque Laodiceia era uma igreja referência para o mundo, né? No verso 18, Jesus oferece 3 coisas para Laodiceia: ouro, vestiduras brancas e colírio. Olha que tremendo, vamos ler Apocalipse 3:18, que fala: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio, para que vejas. Jesus usa a figura de vestes brancas, porque aquela cidade era o maior centro têxtil da época. E Jesus usa a figura do colírio, porque naquela cidade havia um grande avanço da medicina, né? E naquele tempo já era produzido um colírio, né? A cidade como referência do mundo. E Jesus falava para Laodiceia: vocês se orgulham do ouro, os que você tem, das fábricas de roupa, da sua prosperidade, mas eu digo para ti, vocês estão nus. Se vocês se orgulham do colírio, das clínicas de tratamento que vocês têm na cidade, mas eu digo para vocês, vocês estão cegos. Jesus, ele tem o diagnóstico certo para as nossas vidas, por mais que nós venhamos a fazer uma alta avaliação de nós mesmos, ele conhece o mais profundo dos nossos corações, conhece bem mais do que nós mesmos. Mas a repreensão daquela cidade, ela não se baseava em perseguições externas, assim como Esmirna sofria. Ela também não se baseava nos falsos apóstolos, nem na doutrina de Balaão, como na igreja de Pérgamo. Também não era repreendida pelo espírito de Jezabel em Tiatira, e nem em perseguições internas. E também não pelos nicolaítas, que eram presentes em Éfeso, né? Talvez essa igreja, ela se sentisse doutrinariamente segura, mas ela causava náuseas, né? Não há denúncias de problemas morais. A mornidão espiritual, né? A falta de fervor e apatia era o que trazia náuseas ao Senhor. Você já experimentou a tomar e beber água quente, morna, né? Nós não conseguimos, né? Porque quando a água está quente, a gente nem na boca põe, né? Agora, quando a água está morna, se nós a bebermos, você vai ter náuseas, né? Essas são as palavras que Jesus usa para descrever como estava espiritualmente aquela igreja, né? Nós vemos aqui o significado de apatia. Do ponto de vista filosófico, é o estado de insensibilidade emocional ou esmaecimento de todos os sentimentos alcançados mediante o largamento da compreensão filosófica, né? Quanto mais filósofo você for, mais insensível será. Do ponto de vista moral, apatia é o estado de alma não suscetível de comoção ou interesse, insensibilidade e indiferença, né? Deus não menciona ninguém nessa igreja que fosse citado como exceção. Uma igreja sem sentimentos, né? E Jesus ainda descreve no verso 15, bom seria se fosse frio ou quente. Isso confirmando que meias medidas não se serve para nada, né? Agora eu fico tentando imaginar como seria uma igreja apática. Qual seria o comportamento dos membros em uma igreja apática? Um certo dia,
Eu fui convidada a participar de um culto numa outra igreja, e quando estávamos lá ainda em oração, né? Por muitas vezes, quando nós estamos orando, no início do culto, nós pedimos para Deus jogar por terra todos os impedimentos, né? E nós oramos estas coisas e não esperamos de que nós sejamos a resposta das nossas orações. Nós vimos isso deslumbrando lá no estudo de Filadélfia, onde a própria igreja era a resposta das suas orações, né? E naquele momento, enquanto a igreja orava, uma irmã cai no banheiro, na porta do banheiro feminino, logo assim no corredor, na entrada. E naquele dia, a igreja em toda, né, orando, né, perceberam aquela irmã caída e as pessoas não se levantaram, né? É como se nós medíssemos as nossas necessidades e nós não conseguimos enxergar que a necessidade do nosso próximo era maior. E havia pessoas que às vezes até pulava por cima dela para poder adentrar o banheiro, né? Olha que tremendo. Agora veja você se Deus se calou naquele dia. Né? Naquele dia, no próprio culto, o pregador que ainda nem estava presente nesse momento, ele pregou a respeito de 1 Coríntios 13, acerca do amor. E Deus falou com a sua igreja, né? Talvez uma igreja apática seja desta forma. É uma igreja que ela não se coloca na posição do seu próximo, talvez coloque um jugo maior acerca do seu próximo, né? Hoje nós vivemos num mundo totalmente imediatista, como se fosse, venha a nós o vosso reino, para que primeiro as nossas necessidades. É como se o reino inteiro, o mundo inteiro tem que estar à nossa disposição. Esse, por muitas vezes, é o perfil do homem moderno, né? Mas se Deus fizesse um diagnóstico da sua vida, o que ele encontraria no dia de hoje? Frio? Quente? Ou morno? Fica aí uma pergunta para que nós venhamos a responder. E saiba você que aquele que te avaliaria seria aquele que tem os olhos como chama de fogo, aquele que esquadrinha os corações, aquele que conhece as suas dores e conhece as suas feridas. Oh, aleluia! A morbidez nos traz conforto, né? Em 1 Coríntios 13 fala, mas se não tiver amor, né, nós seremos simplesmente ruídos, né? Enquanto Deus pede que a igreja seja o sal da terra, a luz do mundo, a diferença, nós seremos somente ruídos, né? Então, nós temos que estar preparados para receber o avivamento que Deus tem a derramar sobre nós, né? Quando o fogo cair, quando o avivamento chegar, os mórbidos não receberão, porque provavelmente eles nem perceberão o movimento de Deus. Por isso, fica aí a palavra, busque mais ao Senhor, né? Não vamos nos acomodar com a nossa situação, sempre orando e pedindo para Deus confirmar, né? Quantas vezes Deus confirmou o meu estado espiritual, às vezes exortando, às vezes confirmando, e assim nós vamos caminhando na presença do Senhor, né? A igreja, ela precisa parar de produzir emoções e começar a produzir frutos, porque o barulho está fazendo ruídos no céu. E onde está o sussurro e o choro daqueles que oravam piedosamente, com sentimento na presença do Senhor? Não vamos ficar mornos, vamos ser quentes, não vamos esfriar na presença de Deus. Glória a Deus, e o Senhor fala para a sua igreja no dia de hoje: sai daí, filha minha, sai da zona de conforto. A emoção produzida pelo homem, ela não move a mão de Deus. O que move a mão de Deus
é um coração verdadeiramente aquebrantado e comprometido a mudar e a caminhar. E hoje nós vemos cacuetes na igreja, são joelhos que se dobram indiferente, né? Como se estivéssemos mortos. Aquele minutinho que a gente só trisca o joelho no chão e já se levanta. E o Espírito pergunta, já orou? Tão rápido assim? Né? E nós vamos, às vezes, muitas vezes, fazendo esses movimentos sem nem ao certo perceber, né? A indiferença da igreja. A apatia da igreja também pode ser falta de amor, como também pode ser falta de zelo pelas coisas de Deus, ou também a falta de temor ao Senhor. E os dons, eles acabam se tornando ciladas, né? Temos o poder, estamos apáticos, sem sentimento. O poder na mão daquele que pensa que o poder provém dele. É como seríamos como Sansão, os demolidores, os destruidores. Porque a igreja tem que agregar amor no seu caminhar. Até na hora de fazer a obra do Senhor, até na hora de entregar uma profecia, até na hora de entregar uma palavra, nós temos que expressar o amor, porque Deus é amor. A democracia é onde o povo exerce a soberania, é o direito que emana do povo, né? O povo está à frente da teocracia e do domínio divino. Há o governo em que o povo exerce a soberania. E nós vamos falar de democracia no dia de hoje. Oh, aleluia! Glórias a Deus. O poder na mão de um cristão democrática o faz pensar que as escolhas provêm dele, porquanto tudo que vem para nós provém do Senhor. O faz pensar que a força provém dele, porquanto a força da igreja provém de Deus. O faz pensar que a opinião tem que ser dele, tem que ser as suas escolhas. A igreja só está de pé. Oh, aleluia, glória a Deus, por causa da influência do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Mas o crente democrata, ele acha, oh, aleluia, glórias a Deus, que a influência provém dele, que a igreja só está de pé por causa dele. E o Senhor diz no dia de hoje, pare de ser político e seja servo do Senhor, faça a obra com amor. E o Senhor convida você no dia de hoje, venha assumir os seus direitos de filho. Oh, aleluia! Democracia é o governo em que o povo exerce a soberania. Quando eu fui buscar o conhecimento, quais são os direitos que a democracia nos garante? Eu entrei no site, copiei e colei a mensagem aqui, para me ler para você. E assim que eu copiei, veio uma mensagem na tela do computador dizendo exatamente isso. Ó. O conteúdo do portal Senado Notícias é aberto e pode ser reproduzido, desde que a fonte Agência Senado seja citada. Eu quero honrar esse clique. Eu quero honrar a concordância que eu fiz quando eu fiz esse clique para copiar essas palavras que eu vou falar neste momento. E o que eu vou dizer agora foi buscado da fonte portal Agência Senado. E as palavras são: democracia só é possível com a garantia de direitos fundamentais. Se até a democracia, ela impõe limites. Hoje as pessoas são ilimitadas. Elas querem ser soberanas. Elas querem ser democratas. Oh, aleluia! Imagine as coisas de Deus, né? Se até a democracia impõe limites e ela vai esbarrar lá com os direitos humanos. É sobre isso que nós vamos falar no dia de hoje. Né? A igreja apática, não se preocupando com seu próximo, não se preocupando com os direitos humanos, não se preocupando com o outro,
pensa em si mesmo. Eu sou o autossuficiente. Jesus falava, tu és rica, mas é pobre. Oh, aleluia! Glórias a Deus. Agora, no dia 10 de dezembro, é o aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Para não falar que nós não falamos de democracia. E quais são esses direitos? Eu não sei se você é pentecostal. Eu não sei se você é político. Mas esta palavra, no dia de hoje, Deus preparou para você. Porque se Deus tem avivamento para fazer nessa terra, se Deus vai mexer na política do Brasil, você não crê, irmão, que Deus pode trabalhar na graça lá dentro? Que Deus pode converter pessoas lá dentro? O Senhor manda esta palavra no dia de hoje. E é para você que está ouvindo no dia de hoje. Glória a Deus. A democracia, ela estabelece alguns princípios. Oh, aleluia. O primeiro, o direito que a democracia, ela não pode infringir o direito à liberdade. Se você quer praticar a democracia, você não pode infringir a liberdade. Glórias a Deus. E por falar em liberdade, vamos falar da liberdade que Deus quer te prometer, a liberdade do Espírito de Deus. Oh, aleluia! Glória a Deus. 2 Coríntios 3:17. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Palavra grandiosa. Existem muitas pessoas, que acham que o Espírito de Deus agindo no culto, ele impele os adoradores a fazer coisas estranhas. E se há mover do Espírito Santo no culto, há liberdade para se fazer o que quiser, Mas na Bíblia, o Espírito Santo, verdadeiramente, ele age de formas estranhas, por muitas vezes. O livro de Atos, capítulo 10, do versículo de 11 a 13, Pedro estranhou aquela visão do lençol que ele tinha, porque ele ainda não tinha entendido que a salvação também havia chegado para os gentios. Glória a Deus Todo-Poderoso. Mas a palavra que está em 2 Coríntios 3:17, que fala da liberdade do Espírito, ela não tem a ver com o culto, Ela tem a ver porque os judeus não conseguiam enxergar a Cristo no Antigo Testamento. Vamos ler a palavra? 2 Coríntios 3:13. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido, dando abolição à lei. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está sobre o coração deles. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu será tirado. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, há liberdade. Quando o véu for tirado, nós teremos a plena liberdade para compreender as Escrituras, livres de impedimentos legalistas. Oh, aleluia! Esta é a liberdade que Jesus te fala no dia de hoje. E Jesus te convida neste momento, vem assumir o seu direito de filho. Oh, aleluia! Eu prometo liberdade para compreender as Escrituras. Oh, aleluia! A liberdade do Espírito Santo não é ausência de normas. Se até a democracia não pode infringir as normas, oh, aleluia, imagina as coisas de Deus. Não confunda a democracia com libertinagem. E nem chame libertinagem de democracia. A liberdade que o Espírito Santo oferece para nós está em Gálatas 5, 22, 23, os frutos do Espírito.
domínio próprio. Oh, aleluia, Isaías 11:2, bom senso, equilíbrio, sabedoria, entendimento. Segundo Timóteo 1:7, moderação, tudo na medida certa. O Espírito Santo, ele nunca vai agir contrário à palavra de Deus, porque foi ele mesmo que a inspirou. Glória a Deus, não invente maneiras novas de cultuar a Deus. Não traga para a igreja costumes que veio do mundo. Entregue-se a essa liberdade. Leia e compreenda as Escrituras. Eis que o Senhor te oferece no dia de hoje, colírio, olhos para que você venha ler e compreender as Escrituras. Oh, aleluia, não se apegue a doutrinas vãs. Não creia em fábulas. O culto espiritual é aquele onde a palavra é pregada com fidelidade. Isto é liberdade. Os cantos refletem a verdade bíblica. Hoje nós vemos louvores onde o egocentrismo está presente. Ou as pessoas querem ter o domínio na mão, as pessoas querem estar por cima. Glórias e glórias a Deus. Ou onde as orações são feitas por causas lícitas, não contrariando a verdade, onde a Santa Ceia e o batismo são celebrados de forma digna. Isto é liberdade. O culto espiritual, ele vai sempre ter fervor e temor. Alegria, mas também solenidade, respeito ao Senhor, sentimento e racionalidade, o culto racional ao Senhor, entendimento e verdade. Glórias e glórias a Ti, ó Deus Todo-Poderoso. A liberdade que Deus oferece para nós é da escravidão do pecado e da condenação da culpa. Oh, aleluia, isto é o que Jesus oferece para você. O segundo direito, que a democracia não pode influir, é o direito à igualdade. Glórias e glórias a Ti. Antes eu só havia mencionado o livro de Atos 10-11:3, onde Pedro falava das visões dos lençóis. Nós vamos ler agora essa palavra para que você venha compreender um pouco mais. E viu o céu aberto, e que descia um vaso como se fosse um grande lençol, atado pelas 4 pontas e vindo para a terra, no qual havia de todos os animais, quadrúpedes e feras, répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa imunda. Oh, aleluia. E segunda vez lhe disse a voz: não faças tu comum ao que Deus purificou. Oh, aleluia. E aí o que Deus fala? Deus manda Cornélio para ouvir as palavras de Pedro. E quem era Cornélio? E havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte, chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, ao qual fazia as muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Deus enviava Cornélio para ouvir as palavras de Pedro, para reconhecer Jesus como seu Salvador. Era um homem piedoso, conhecia as Escrituras, mas não via ainda reconhecido Jesus como Salvador da sua vida. E a palavra diz: e abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Eis aí o direito à igualdade. Oh, aleluia, Jesus te convida no dia de hoje. Venha assumir os seus direitos de filho. Oh, aleluia. O terceiro direito que a democracia não pode infringir é o direito à fraternidade. E se você ler lá, ele está ligando a paz ao meio ambiente, né? O significado de fraternidade é uma união afetiva entre os irmãos.
E lá eles falam que essa união não deve ser somente entre pessoas, mas entre as pessoas e o meio ambiente, tratando a natureza como se fossem irmãos. E o que o Senhor promete no seu reinado está lá em Isaías, capítulo 11, de 5 a 9, e fala também sobre a natureza, e esta paz também alcança as nossas vidas, e fala assim: a justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. E morará o lobo com o cordeiro, o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro e o filho de leão e o animal cevado andarão juntos, e um menino pequeno os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, seus filhos se deitarão juntos, e o leão comerá palha como boi. E brincará a criança de peito sobre a toca do áspide, e a desmamada colocará sua mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o seu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Quer harmonia, quer fraternidade maior que essa entre o homem e a natureza? O Senhor Jesus te convida no dia de hoje. Venha tomar posse do seu direito de filho. Oh, aleluia! O quarto direito que a democracia não pode influir é o direito à solidariedade. O significado de solidariedade? Solidariedade é um ato de bondade e compreensão com o próximo, ou um sentimento, uma união de simpatia, interesses ou propósito entre os membros de um grupo, independente de sentimentos, ideias e doutrinas. Quer ser solidário, a aprender a praticar a bondade? Conheça as bem-aventuranças que o Senhor Jesus nos ensina. Mateus capítulo 5. E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximou-se deles aos seus discípulos e, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Enquanto Laodiceia se sentia rica, o Senhor fala: bem-aventurado os pobres de espírito. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Se a igreja de Laodiceia não tinha sentimentos, o Senhor fala que os que choram serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Enquanto a igreja buscava soberania, o Senhor fala que os mansos, a terra pertence a ele, e quantos lutam pela soberania, pelo poder. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Oh, aleluia! E o Senhor fala no dia de hoje: venha você assumir o seu direito de filho. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu, porque assim Jesus e os profetas que foram antes de vós. Jesus te convida no dia de hoje, venha assumir o seu direito de filho. E a quinto direito, que a democracia, ela não pode infringir, é o direito à esperança. Oh, aleluia, glórias a Deus. Agora nós vamos ler a palavra que está no livro de Romanos, capítulo 8, do verso 18 a 39. E nós vamos falar também de esperança no dia de hoje. Romanos, capítulo 8, versículo 18. Porque para mim, tendo certo
que as aflições deste tempo presente não se podem comparar com a glória vindoura, que em nós há de ser revelada, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, porque as criaturas ficaram sujeitos à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que as sujeitou na esperança, aleluia, de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme, está juntamente gemendo com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, ou seja, a redenção do nosso corpo. Aleluia, glórias a ti, ó Deus Todo-Poderoso. Nossa, nessa palavra que nós lemos em Romanos, capítulo 8, é um belíssimo contraste entre o sofrimento e a glória futura. E o Senhor, ele é especialista em confrontar coisas que são totalmente opostas. A gloriosa segurança dos salvos é o ápice da pregação de Paulo. Aleluia, glória a Deus. Nós entendemos aqui que focar o sofrimento, que por muitas vezes são profundos e longos, ele pode nos tornar a vida sem sentido, né? Mas quando nós tiramos a atenção da dor e concentramos nas consolações, nas promessas, né? Nós podemos ter a esperança, porque Jesus é o amém de Deus e é Deus que garante a vitória, né? Aleluia! Promessas de um Deus incorruptível. Jesus te convida no dia de hoje, venha tomar posse dos seus direitos de filha. O atleta, quando ele se dispõe a vencer, ele não se importa com o que ficou para trás. Ele não se importa com seu adversário e nem com o tamanho do esforço que ele vai fazer. O que importa para ele é a recompensa que ele terá depois dos seus esforços. Aleluia, glória a Deus. E aqui fala no verso 22, toda a criação a um só tempo geme. Aleluia. Nós fazemos parte desta palavra, né? E se a terra era generosa lá em Gênesis 2, em Gênesis 3 ela foi amaldiçoada e começou a produzir abrolhos por causa da queda do homem. Então, nós também estamos debaixo dessa maldição. E as coisas, irmãos, ficaram mais difíceis. Mas no verso 20 vem a esperança, né? O cativeiro da criação, ele está sujeito à vaidade e que ela não decidiu por si só. Enquanto a ciência diz que o mundo está evoluindo, né? Darwin fala isso na sua lei. Deus nos mostra a natureza está adoecendo, caminhando para o fim, graças a Deus por esse fim não ser eminente, e nós ainda tenhamos tempo para se arrepender. No verso de 22, fala que a criação geme e suporta até agora, né? No verso 29, a ardente espera da criação aguarda incansavelmente a manifestação dos filhos de Deus, né? A criação espera cura, nós esperamos a redenção, como está descrito lá em Isaías, capítulo 11, né? Hoje nós temos que escolher o bem e mal a todo momento, né? Porque nós também estamos sujeitos a essa vaidade, mas o Senhor te quer lembrar destas coisas no dia de hoje. Os filhos de Deus glorificados receberão o galardão e não estarão mais debaixo dessa servidão. Como a promessa e a esperança de uma liberdade, de um mundo perfeito, está em Jesus.
a restauração será completa, porque como diz no livro de Isaías 11, porque a terra se encherá do conhecimento, aleluia, do Senhor, né? Então a natureza, ela geme de esperança, aqui, assim como reflete o versículo 22 e 23, né? Sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Nós já temos as primícias, temos a noção da vida eterna, e Jesus te convida neste momento, filho meu, venha tomar posse do seu direito de filho, né? Palavras de esperança, palavra de vida eterna, é só em Jesus que você vai encontrar. E o galardão é a recompensa final dos que servem a Deus, aleluia, do governo do Senhor. E aí, como nós sempre orando, olharás e verás com teus olhos a recompensa dos ímpios. O governo em que o povo exerce a sabedoria ou a soberania, este não vai dar certo. Mas o governo onde Deus exerce a soberania, este é eterno. Por isso, Jesus te promete, no dia de hoje, venha assumir os seus direitos de filho. Aleluia, enquanto o homem achar que o poder está em tuas mãos, glórias a ti, enquanto o homem achar que é soberano, nós continuaremos mornos. Nós continuaremos apáticos. Glórias a Deus, nós precisamos aprender com Jesus para que todas estas coisas caminhem verdadeiramente bem. Eu gostaria de fazer uma oração especial no dia de hoje. Eu gostaria de orar pela nação brasileira, que você apresente neste momento a nação brasileira, para que nós possamos orar não somente pelo povo, mas que nós também possamos orar pelos nossos governantes. Aquele governante que você não votou nele, aquele governante que você julga que ele não é o melhor, é por ele que nós vamos orar, para que Deus faça uma obra grandiosa naquele lugar. Aleluia, eu gostaria de dar boas-vindas à nossa irmã Ana Pereira, que está nos assistindo no dia de hoje, ao nosso irmão também, Francisco Alves, também, aleluia, todos os irmãos aí nos assistindo, louvado seja Deus. Eu gostaria neste momento que você se posicionasse em posição de oração. Nós vamos fazer esta oração, porque eu creio na poderosa mão de Deus. Eu creio que o Senhor não mandou esta palavra, aleluia, simplesmente por pronunciar palavras. A palavra de Deus, ela tem um propósito nas nossas vidas. Essa palavra, ela tem endereço certo no dia de hoje. Eu não sei qual momento que você vai ouvir esta palavra. Se é neste momento agora ao vivo, ou se é mais na frente que você adentrará e você estará até este momento de oração. É pela sua vida que eu quero orar. Eu quero orar por esta terra, para que o Senhor venha sarar esta terra. Aleluia, Senhor, em tuas mãos. Eu entrego neste momento, ó Deus, a nação brasileira. Pai, eu entrego ao Senhor em tuas mãos, Senhor, os dirigentes dessa terra. Senhor Deus Todo-Poderoso, que o Senhor, Pai, possa fazer uma obra grandiosa naquele lugar. Eu oro pela salvação, Senhor. Naquele lugar eu oro por conversão de almas. Pai, eu oro por mudança de vida. A mesma graça que o Senhor derramou sobre as nossas vidas, o Senhor derrame naquele lugar, Deus. E aqueles que já estão ao seu favor, naquele lugar, que o Senhor venha fortalecer. No
no dia de hoje, que o Senhor os venha levantar, Deus Todo-Poderoso, derramando a tua graça, trazendo avivamento, porque nós sabemos que tudo que o Senhor faz pelas tuas mãos é perfeito, Senhor. Acrescento ao Senhor, Deus Todo-Poderoso, presidente deste país, para que o Senhor, Deus amado, louvado sejas tu, Pai. Através deles há muitos feitos sobre essa terra. Confundir muitos sábios dessa terra, Senhor Deus Todo-Poderoso. Dá sabedoria e direção ao teu servo, Senhor. Porque sei que o Senhor está na direção de nossas vidas. E que tudo que o Senhor faz é perfeito, por isso a ti eu entrego e determino que todo impedimento caia por terra em nome do Senhor Jesus. E aonde estiver escondido no mais profundo do oculto, o inimigo seja confundido, saia em nome do Senhor Jesus. Eu determino em nome de Jesus, almas salvas, sinais de Deus. O Senhor já tem nos prometido sinais, mas o Senhor também quer falar com políticos nessa terra. O Senhor também quer converter homens que estão no poder sobre esta terra, porque Ele é Deus e assim Ele pode fazer. E eu te peço no dia de hoje, Senhor, derrama uma graça, Senhor, sobre esta nação, sobre esta casa, sobre esta vida, Senhor, sobre este irmão, esta irmã que está nos assistindo no dia de hoje, seja qualquer tempo, Senhor Deus Todo-Poderoso, porque eu creio nos teus feitos, na tua promessa, que o Senhor é o Deus da paz e que o seu reino é eterno, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a toma posse desse direito de filho que o Senhor nos dá, trazendo, Senhor Deus Todo-Poderoso, para a tua presença, Deus. Almas que venham a se converter ao Senhor, para que venham mudar os teus caminhos, assim como o Senhor fez com o apóstolo Paulo, Pai, que retrocedeu, Pai. Senhor Deus amado, retrocedeu naquilo que ele se propunha a fazer e foi servir ao Senhor. É isso que eu te peço no dia de hoje e eu creio nas tuas promessas, nos teus feitos, na tua bondade, na tua misericórdia. E todas estas coisas nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Eu gostaria de convidar você neste momento a se cadastrar neste canal, ative o sininho para que você venha receber as notificações, convidar você para assistir às nossas lives que acontecem toda segunda e sexta-feira às 19 horas por este mesmo canal e nos domingos às 11 da manhã, este programa que você acabou de assistir, o programa Palavra que Edifica, os nossos cultos presenciais. Eles acontecem todas as terças-feiras, às 19h30, o culto do Círculo de Oração. Às quartas-feiras, às 19h30, o culto de libertação. E aos domingos, das 9 às 11 da manhã, presencial, Escola Bíblica Dominical. E nos domingos, às 18h30, o culto da família. Hoje nós estaremos realizando especialmente a Santa Ceia do Senhor. Nós estamos na Avenida Professor Hermógenes Freitas Leitão Filho, número 60, no bairro Casa Grande, em São Paulo. Venha adorar ao Senhor juntamente conosco. Eu gostaria de agradecer a todos os irmãos e desejar a todos um ótimo domingo na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muito obrigada e Deus abençoe a todos.